No vídeo desse domingo, eu vou mostrar para vocês aí os tipos de rompimento, vamos conversar sobre rompimentos, vou mostrar por que eu chamo eles de desequilíbrio do mercado, vou também dar um exemplo baseado nos meus números de como é possível operar esse tipo de movimento do mercado, mostrando estatística e taxa de acerto dessa movimentação, mostrando alguns exemplos bem práticos aí para vocês, tá? Lembrando que o meu objetivo não é ensinar vocês a operarem diretamente esse tipo de movimentação, mas dar um básico aí, dar no mínimo uma parte de introdução para de repente abrir a cabeça de quem ainda tem dúvidas sobre essa movimentação e aí que possa tentar se desenvolver mais, beleza? Meu nome é Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério. Já vou pedir para vocês deixarem um like aí para mostrar que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se você não me segue, siga o meu canal. Isso aí, vocês vão conseguir ver diariamente as operações, como eu faço as operações, como eu leio o mercado, e também vocês vão acompanhar o projeto aí que eu chamo de 10K, onde eu estou mostrando a evolução de uma conta que eu deixei pública aqui no YouTube, beleza? O meu operacional é baseado em uma base em Allbrooks, mas também é price action baseado em Allbrooks, mas eu tenho estratégias autorais aí de forma de leitura e de execução do mercado, beleza? Então já vamos direto ao ponto, já de forma bem objetiva, já verificar isso aí no gráfico, beleza? Vamos lá. Então, começando assim, muitas técnicas chamam de rompimento aí qualquer tipo de ultrapassagem, podemos dizer assim, de um candle com outro, tá? Então, isso significa que às vezes um candle passando o outro já é considerado um rompimento e de certa forma é, mesmo que seja de um movimento muito pequeno. Eu prefiro analisar os movimentos de uma forma um pouco maior. Eu tenho ciclos que eu considero de movimentação do mercado e em cima desses ciclos é que eu vou verificar se tem uma parte dominando, tanto compradores ou vendedores, beleza? Quem não viu ainda o meu vídeo sobre o meu price action, tá? Uma introdução sobre o meu price action, eu vou deixar aqui nos comentários fixados, vocês podem olhar depois. Aí depois vocês podem voltar nesse vídeo aqui que eu acho que vai esclarecer um pouco mais ainda, tá? Mas basicamente é assim, ó. O que eu estava dando de exemplo anterior, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, essa barra aqui, ó. Um exemplo aqui do dia 5 de setembro, tá? Bem recente no mini índice. A gente tem a barra 36 e tem a barra número 37. Essa barra 37, só o fato de ela ter ido abaixo da 36, muitas técnicas vão indicar que isso aqui foi um rompimento, mas é um rompimento de barras, tá? Um rompimento de candle. Isso aqui no meu price action não é utilizado assim. Então, só para a gente poder se alinhar já nesse início aqui. No meu price action, eu não considero rompimento qualquer ultrapassagem de barra. E sim quando ele há uma quebra de ciclo, uma mudança do ciclo, tá? E com base nisso, eu determino que o mercado, eu faço a leitura do mercado, que ele é dividido em 4 grandes ciclos. E tem um ciclo que é o mais forte, por isso que eu deixo aqui com uma cor mais forte, tá? É um ciclo de desequilíbrio muito forte, onde geralmente acontece esse rompimento, entrada de força e o mercado vai se deslocando para novos níveis de preço. Ele tem o desequilíbrio forte, que é quando já existe algum tipo de correção no mercado, mesmo que essa correção seja curta e rasa. E depois tem o desequilíbrio fraco, que é quando nós não temos mais a força que está deslocando o mercado, mas ainda existe pressão que vai deslocando o mercado, vai deslocando o preço para uma nova região. Também tem um vídeo aqui no canal que eu também vou deixar aqui nos comentários fixados, falando sobre a diferença do que eu vejo, do que é força, o que é pressão e o que é momento no dia a dia. Então esse conjunto de vídeos, para quem quiser ainda estar aprendendo um novo operacional, que está com a cabeça aberta para aprender um novo operacional, pode utilizar esse conjunto de vídeos para quem sabe, junto com os vídeos que eu faço aqui diariamente, entender como eu opero e quem sabe até mesmo fazer algo parecido para vocês, beleza? E aí tem um último ciclo, que é um ciclo de equilíbrio, que é quando o mercado não sai de uma região de preço, normalmente, né, ele é chamado, todo mundo conhece como lateralidade ou consolidação. O mercado fica dentro de uma faixa de preços por algum tempo e ele não se desloca dessa faixa de preço. Esse é o equilíbrio, é quando nós não temos força mais do mercado, só tem pressão de um lado, tanto de compradores quanto de vendedores. Por que eu falo sobre isso? Porque nós podemos usar isso aqui como exemplo agora. Aqui, ó, nós estamos vendo claramente um equilíbrio. Tá? Por que eu chamo de equilíbrio? Porque nós temos aqui, ó, um topo. Podemos considerar que isso aqui também é um topo. Temos uma região aqui de fundo. E eu sei que nós temos um fundo mais acima aqui. Mas temos esse aqui, tá? Eu poderia, quem sabe, até fazer mais estreito ainda esse equilíbrio. Eu poderia ser aqui. Não tem problema, não. Veja que na prática não muda muito, tá? Tem essa região aqui e não muda muito.
Ó, fundo, fundo. O importante o que que é? É todo mundo perceber que o mercado, nesse momento, ele está trabalhando dentro de uma faixa de preço. Mesmo que ele transite aqui fazendo topos, fundos, ele vá trabalhando em zigue-zague aqui do mercado, ainda assim, ele está trabalhando dentro de uma faixa de preços, dentro de uma região. E essa região aqui eu considero de equilíbrio, eu chamo de equilíbrio, porque eu sei que compradores e vendedores, eles estão equilibrados. Então você imagina que fosse um grande cabo de guerra, um cabo de força, um lado puxa, o outro lado puxa, e ele não sai do lugar. Ele vai um pouquinho para o lado, para quem já viu alguém brincando de cabo de guerra, né, ou cabo de força, é mais ou menos assim, né? Um puxa, vai ganhando um pouquinho para um lado, aí a outra força puxa um pouco, fica pelo outro, e aí ele fica assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que uma das forças, né, acaba desequilibrando e acaba saindo, né, ganhando aquela disputa. Então é mais ou menos assim que eu enxergo a movimentação do preço. Boa parte do tempo o preço está trabalhando dentro de um equilíbrio, mas existem momentos onde ele desequilibra e ele começa a trabalhar em novas faixas de preço, onde ele se desloca às vezes rapidamente e às vezes de forma mais devagar. Então, nós podemos ver agora aqui, ó. Se eu tirar esse aqui, se a gente perceber essa movimentação aqui, tudo isso aqui, ó, eu tenho certeza que só do bater o olho nessa movimentação, vocês conseguem perceber que um lado está predominante no mercado. E esse lado não é os vendedores, que vocês estão vendo o preço se deslocar cada vez mais alto. É o que nós chamamos de tendência, né? Quando nós estamos vendo aí topos mais altos, tendência de alta, né? E fundos mais altos, ou se fosse ao contrário, né? Topos mais baixos e fundos mais baixos, tendência de baixa. E essa movimentação, isso é um desequilíbrio do mercado. Um lado está desequilibrando o preço e o preço está rapidamente se deslocando para novos níveis de preço. Veja que antes ele estava aqui, o preço estava aqui onde está a minha linha vermelha, nessa faixa aqui, e depois ele desequilibra e começa a trabalhar em faixa de preço cada vez mais alto. Beleza? Então isso eu acho que é fácil de a gente identificar, né? Isso acontece em qualquer ativo que tem liquidez no mercado, acontece esses rompimentos, esses desequilíbrios. Por que que eu chamo isso de desequilíbrio? Justamente porque existe essa divergência, né, que muita gente acredita ou chama de rompimento quando ele ultrapassa uma barra. Só que ultrapassar uma barra pode acontecer como aconteceu aqui atrás. Posso dizer isso aqui, ó, que a barra número 93, aqui, essa barra pequenininha, aqui é 93, ultrapassou a barra 92, mas isso aqui não é um rompimento, porque veja que ele está trabalhando dentro da mesma faixa de preço, bem consolidado dentro dessa região, tá? Assim como a barra número 1, ele rompeu esse pequeno equilíbrio aqui, beleza? Mas ele ainda está dentro de uma região de equilíbrio anterior, uma região onde tem um topo anterior. Então, quando nós estamos lendo o mercado, a gente também precisa se preocupar sobre o contexto, qual é o movimento predominante, ou qual é o ciclo predominante naquela situação. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos mostrar aqui na prática, tá? Primeira coisa, para ter um bom rompimento, para ter um bom desequilíbrio, nós precisamos ter um ciclo anterior de equilíbrio, de algum tipo de equilíbrio. Se nós tivermos um tipo de equilíbrio e o mercado ficar lateral por um tempo, como aqui nesse meu retângulo amarelo, quando ele romper com força para um lado, ele sai desse ciclo aqui, que é o ciclo com menor força, e vai rapidamente para um ciclo de maior força, um ciclo de desequilíbrio muito forte, onde nós vamos começar a ver compradores comprando cada vez mais alto e deslocando o preço cada vez mais alto. Nesse tipo de situação, até na técnica do Allbrooks, né, quando tem um breakout, né, um rompimento ali, ele fala sobre comprar por qualquer razão. Porque quando acontece essa situação, você só quer entrar. E você sabe que quanto mais rápido você entrar nessa situação, melhor você vai conseguir se deslocar para uma nova linha de preço, uma nova faixa de preço. Tá? Agora, isso não é uma garantia de que o preço vai seguir subindo por muito tempo. A gente não sabe por quanto tempo ele vai subir, tá? Ninguém consegue adivinhar. O que se tem em cada técnica são alguns movimentos projetados.
Tem quem usa Fibonacci, vai projetar um rompimento com Fibonacci, vai buscar novos alvos utilizando Fibonacci e funciona, tá? Para eles principalmente, né? E tem quem usa outros tipos de movimentos projetados. Eu já vou mostrar o que eu uso como movimento projetado para poder fazer esse tipo de movimentação, tá? Que tem duas formas de fazer. Vamos então para um exemplo, tá? Do dia 28 de agosto. Então, se vocês voltarem nos vídeos do dia 28 de agosto, vocês vão perceber que eu fiz algo parecido com o que eu vou explicar agora para vocês, tá? Eu vou começar o dia analisando o movimento anterior. Então, se eu quero trabalhar em um desequilíbrio muito forte comprador, eu preciso achar primeiro um ciclo que ele vai ter no mínimo um equilíbrio. Porque se eu for mostrar para vocês aqui a graduação das forças de novo, o normal é, para ter um desequilíbrio muito forte, depois do desequilíbrio muito forte, ele vai para o forte, depois para o fraco e depois para o equilíbrio. Que pensa isso aqui como uma força. Então ele começa muito forte e vai perdendo força até que ele chega no equilíbrio. Se eu já estou em equilíbrio, eu não posso ficar mais fraco do que isso, porque esse já é o lado mais fraco. Então daqui a tendência é que eu vou para o muito forte. E do muito forte pode ser que eu caia depois para o forte a partir da primeira barra. Dificilmente do equilíbrio ele já vai sair em um desequilíbrio fraco, tá? Porque ele vai ter que, para se tornar um desequilíbrio fraco, é fazer uma correção profunda. Então, primeiro ele vai ter um impulso, depois a correção profunda. E, então, nesses estágios, é por isso que eu falo aqui nos vídeos, ele sai do equilíbrio para o muito forte, e aí do muito forte, sim, ele pode ou para forte direto, ou para desequilíbrio fraco direto. Isso pode acontecer, tá? Então, eu vou procurar esse último movimento aqui do dia anterior, e estou considerando que isso aqui é um desequilíbrio forte comprador, que eu tenho uma predominância compradora. Eu consigo ver compradores levando o preço cada vez mais alto. Até que aqui ele tem uma pausa e acontece aqui um equilíbrio. Certo? Muita gente vai ver essa barra 1 e vai comprar como um desequilíbrio muito forte comprador. E eu, no meu caso aqui nesse dia, eu não comprei. Poderia ter comprado. Alguma coisa que eu estava vendo ali, de repente alguma outra região de suporte, resistência, alguma coisa fez com que eu não entrasse na barra número 1. Mas eu poderia sim considerar que essa barra número 1 era um desequilíbrio muito forte comprador. Porque veja só, depois disso eu vejo a 2, eu vejo a 3, a 4, a 5. Cada vez o preço se deslocando mais acima, né? Então os níveis de preço ficando cada vez mais altos, até que aparece a barra número 6, que é uma primeira correção. Depois a barra número 8, que é uma correção um pouquinho mais profunda comparada a esse movimento. A gente consegue ver agora, principalmente de forma bem clara, que o início foi muito forte, o deslocamento, e depois o mercado começa a perder essa força. Ó, foi para o forte, e de repente depois vai fazer uma correção mais profunda, indo para o fraco. Eu posso considerar agora aqui, ó. A partir da 12 e 13, ele já perdeu aquela força toda, tá? Veja que a correção está mais profunda, já está tocando a média de 9, a média de 20 está chegando cada vez mais perto. Então, aqui a gente consegue perceber ele arrancou na barra número 1 muito forte, a 2 segue muito forte, a 3 muito forte, a 4 muito forte, a 5 muito forte, na 6 ele caiu para forte. Depois na 7 ainda segue forte, a 8 ele já faz novamente uma correção, então eu já posso ficar desconfiado de uma transição desse ciclo. Na 12 eu tenho certeza que ele já foi aqui, ó, para o forte, o fraco, aliás. E a partir daqui eu acho que ele vai ou para o equilíbrio, ou então ele vai ficar no fraco até que alguma coisa vai levar ele novamente para o forte. Mas o normal é que ele caia para o equilíbrio e depois o equilíbrio possa trazer para o forte, para o muito forte. Beleza? Então, ó, eu vou deixar aqui o mercado um pouco mais a tempo, né? Ele estava no fraco, aqui comportamento do fraco. E aqui, ó, eu consigo ver o comportamento de equilíbrio, que é, ele foi ficando aqui nessa região por um tempo, porque ele não foi lá fazer um fundo mais baixo nem nada. Ele consolidou aqui um pouco de tempo em cima das médias, e aí vem a barra número 22, que eu posso considerar aqui um rompimento dessa região. Normalmente, o que eu faço? Se eu quero considerar que essa região aqui é um range, né, é um equilíbrio nesse ponto, eu vou pegar, vou medir esse range, 628 pontos, vou pegar aqui, ó, a calculadora, 628, eu gosto de fazer isso aqui, tá? 20%. E aí eu tenho um valor de 125. Eu vou verificar se tem 125 pontos de distância
rompendo esse range? Tem, ó, tem 150 pontos. Então aqui eu posso considerar que é uma boa entrada e entrar comprado aqui para buscar um deslocamento de preço mais acima, tá? Como eu faço aqui a minha estruturação? Eu gosto de utilizar 1.25R para o alvo e coloco 2 R's de risco para ter um stop maior. Porque eu faço um gerenciamento ativo, então eu sei que se o mercado perder aquela característica, eu posso estopar mais rápido, tá? E isso não é baseado do nada, isso é baseado no meu backtest que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui, ó, isso aqui é o meu resultado aqui de 2025, tá? Ou melhor, de 2024. Resultado aqui das minhas operações realizadas em 2024 na minha conta, que naquela época não era pública, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, eu vou primeiro aqui, ó, isolar dos outros trades e vamos ficar apenas com aquilo que interessa, que é o rompimento, tá? Ó, rompimento. Realizei 157 operações de rompimento ano passado, 110 delas foram ganho, 34 foram loss, 13 eu fiquei no 0 a 0. 76% foi de percentual de taxa de acerto dessa operação, tá? Então, o que é importante é que o payoff dessa operação foi de 0,73. Para ficar no break-even, né, para ficar no 0 a 0 desse tipo de operação, eu precisava acertar 57%, e como eu acertei aí 76%, eu tenho de vantagem, que é edge, 18,79%, isso em 2024. E o meu fator de lucro dessa operação foi 2,38, tá? Então, isso aqui, se vocês pegarem aqui e somarem, né, se eu pegar todos os valores que eu ganhei nessa operação e todos que eu perdi, ele é lucrativo ao final de 157 trades realizados em 2024, certo? Agora, em 2025. 2025, agora aqui é a informação da minha conta pública, tá? Vou colocar aqui bem. Fechar aqui. Pronto. Então, ó, 2025, eu tenho 171 trades realizados de rompimento, 102 foram ganhos, 54 foi o loss e 15 foi no 0 a 0, tá? Eu considero que tudo que é ganho é acima de 30 pontos, o que for abaixo de 30 pontos é 0 a 0. Eu faço essa contagem. Então, aquilo que eu protejo no 0 a 0 eu não considero como ganho aqui. Beleza? 65% é a taxa de acerto desse tipo de operação aqui esse ano. E eu vou ter aqui, ó, vocês podem ver, 42.334 foi meu lucro bruto desse trade durante esse ano, na conta pública. 29.352 foi o prejuízo bruto. Então, a minha média de lucro foi de 415, média de prejuízo foi 541. Meu payoff foi de 0,76. Para ficar no 0 a 0, eu preciso acertar 56%, mas como eu acertei 65% até aqui, eu tenho uma vantagem em cima do mercado de 8%. E meu fator de lucro é 1,44. Isso aqui também, se a gente for somar, pegar aqui a conta, tá? Tirar aqui essa ferramenta, e eu for pegar aqui ó, na conta pública e colocar na calculadora, o lucro bruto foi esse, o prejuízo bruto foi esse. Então, o lucro bruto, né? O lucro líquido, aliás, foi 13 mil aqui de conquistas, né, dentro desse tipo de taxa de acerto aqui dentro desse operacional, tá? Aí, obviamente, o que acontece é que algumas operações aí que foram realizadas de outros operacionais também deram prejuízo, e aí essa conta no total dá o que eu mostro para vocês aí no relatório de performance toda semana, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui com essas estatísticas para vocês é que esse operacional, ele é lucrativo no longo prazo. Então agora eu consigo mostrar para vocês como eu faço essa execução, e aí quem quiser estudar e de repente fazer algo parecido para si ou se adaptar, vai conseguir, beleza? Então se eu fosse operar aqui utilizando como um risco 2Rs, retorno 1,25R. Para fazer essa configuração aqui, eu iria verificar aqui na hora que apareceu a barra. Eu sempre opero com ordem a mercado e também quando no fechamento da barra. Então, nessa ordem aqui, eu ia verificar primeiro pelo stop quantos contratos eu ia precisar dentro do meu R da semana. Tá? Então, pegando aqui o R da minha última semana, eu utilizaria aí provavelmente algo em torno de 13 contratos. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como eu faço o projetado. Projetado eu posso fazer de duas formas. Ou eu utilizo o tamanho da barra que está rompendo, às vezes é mais de uma,
ou eu vou fazer pela medida do range, tá? Aqui, nesse caso, eu vou preferir pegar o do range. Não vou entrar em detalhes para vocês como eu defino diretamente, mas vocês podem ver que aqui eu uso o tamanho do range. Com isso, eu coloco aqui uma régua, né? Eu uso como uma régua aqui o Fibonacci, a ferramenta de Fibonacci, e vou marcar o 100%, que é no 200% aqui de Fibonacci. Vou colocar aqui essa linha amarela para a gente poder ver. Depois disso, vou colocar aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou ver pela entrada quantos pontos eu preciso colocar de stop para que eu só vou ser estopado se o mercado voltar para mais ou menos no meio do range. E o meu alvo tem que ficar antes desse movimento projetado. Então aqui eu estou entrando, por exemplo, com 13 contratos, com um stop de 460 pontos e um alvo aí de 290 pontos. Era isso que eu iria colocar de configuração, tá? Então podemos saber ali, ó, que o meu alvo está um pouquinho acima daquela linha tracejada aqui, ó. Eu deixei aqui os estudos da outra semana, então essa linha tracejada é a máxima de quinta-feira da semana que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Então eu entro aqui e fico esperando para ver o que vai acontecer. Na barra número 23, o mercado já teria até atingido o meu alvo, provavelmente, ó, mas já teria atingido o meu alvo. Beleza? Então já teria saído em uma única barra nesse caso aqui. Depois ele fez a barra 24, atingindo o movimento projetado, que é aquela linha amarela que nós colocamos lá. Passou disso e eu posso considerar aqui na barra número 26, ele está fazendo uma transição agora para desequilíbrio forte apenas, tá? E pegando aqui pela graduação, que nem sempre dá exatamente como a gente quer, tá? Mas na graduação, o que eu quero que aconteça é que saindo do muito forte, ele vai para o forte, e depois do forte ele vai continuar um tempo ainda aparecendo compradores mais altos, ou caso não apareça, ele transite para o fraco, tá? E não que ele reverta diretamente. Por isso que a gente fala que reversões ali, volta em V, é menor a probabilidade, tá? Porque não é o que costuma acontecer. Então depois a gente tem a 27 se deslocando mais acima, a 28 uma correção, a 29 mais acima, e assim o mercado fica até que ele dá uma porrada aqui na 31, fazendo uma nova máxima. Só que agora, veja que eu não chamo isso aqui de rompimento, eu não considero isso aqui um desequilíbrio muito forte. Porque se nós estávamos no muito forte, ele transitou para um forte, eu não quero, a partir daqui, ó, que ele saindo do forte, ele já volte, deixa eu trocar a ferramenta. Eu não quero que saindo do forte aqui, ele já volte para o muito forte, tá? Eu espero que do forte ele vá perder força com o tempo e não indo para o muito forte. Isso aqui me salva de algumas armadilhas aí do mercado, beleza? Vou pegar um outro exemplo. Vou pegar aqui, tirar esse estudo e vamos para um exemplo aqui de uma que eu fiz no dia 29, tá? Eu fiz no dia 29... Eu estou vendo que o mercado aqui está fazendo, ó, abriu com um gap de baixa que falhou, voltou aqui para dentro. Aqui é característica de um equilíbrio do mercado, equilíbrio de forças, beleza? E aí o mercado vai fazendo outras movimentações de preço, até que aqui, ó, eu percebo que o mercado ele ficou dentro de uma região que a gente chama até de TTR, né, que é um range, né, uma faixa de negociação estreita. Veja que ele ficou esse período todo aqui, onde ele não conseguiu passar essa região para cima e nem essa região para baixo, que ele ficou transitando dentro dessa faixa de preço. Então, eu chamo isso aqui de um equilíbrio. Caso eu colocasse aqui um estudo, eu iria colocar aqui, ó, marcando as máximas e as mínimas. Eu gosto de marcar aonde tem mais toque. Então, eu tenho aqui, ó, um toque da 32 com a 18. Então, eu marco aqui em cima. E eu tenho também aqui, ó, toques da 20, seria da 26 com a 27, que pega a 20, 19 e tudo mais. Então, eu marcaria assim, iria medir, eu ia ver quanto que precisa ser para 20%. Então, 310 vezes 20%, 62 pontos. Então, eu só iria confiar em desequilíbrio, em rompimentos, que fosse acima de 62 pontos dessa região. Vou pegar aqui a 36, 103 pontos. Então, habilita. Perfeito? Outra coisa, eu começo a ver alguns sinais de pressão aqui que é interessante. A 34 compradora, 35 compradora e a 36 se deslocando mais alto. Veja que é diferente do comportamento das barras anteriores. Então eu analiso também como está o padrão anterior. Tá? Mas aqui eu vou entrar e aqui eu posso medir pelo range ou pela barra. Eu vou medir pelo range para a gente poder utilizar o mesmo exemplo anterior. Tá? Então eu coloquei aqui Fibonacci, vou colocar uma linha amarela
lá em cima, onde mostra 1 para 1. Aqui, ó. Vou apagar o Fibonacci para ficar mais fácil. E aí eu vou ver se 13 contratos é possível. Com 13 contratos, ele passa o alvo do meu movimento projetado, onde eu acho que eu tenho a maior probabilidade de ele chegar lá antes de atingir meu stop. Então eu tenho que aumentar o número de contratos. Mas aumentando o número de contratos, o meu risco por operação não está aumentando. O meu R, né, meu risco por operação, segue o mesmo. Por isso que o número de pontos também vai variando ali do stop. Quanto maior o número de contratos, mais apertado é meu stop, beleza? Para não mudar o risco financeiro. Com 16 contratos, ainda fica acima do movimento projetado, que é do dia 29, tá? Vamos ver, com 17 contratos, 17 contratos tá bom, chega bem na linha, 220 pontos. 220 pontos de alvo para um stop de 350 pontos. Veja que o meu stop tá aqui, ó. Então, se caso o mercado falhar, voltar para o range, ele vai me estopar e beleza. Aí significa que de fato eu errei a leitura e que ele não é um ciclo de desequilíbrio muito forte. Ou eu errei a leitura ou o mercado reverteu, falhou o rompimento, né? Tanto faz uma coisa ou outra, a gente nem sempre está certo. Mas aí tudo bem, eu vou ser estopado porque o mercado não está no ciclo que eu quero que ele esteja nesse momento, que é o motivo da minha entrada. Tá? Então meu stop ficou lá. Depois disso eu vejo aqui a barra 37, a 38 indo a favor, e na 39 eu teria saído no meu alvo. Ó, a 39 teria atingido o meu alvo de 220 pontos, atingiu o movimento projetado. A partir de atingir o movimento projetado, eu acho que qualquer coisa que ele faça acima daqui, ele já não é a maior probabilidade. E lembra que quando a gente fala em probabilidade, a gente está falando sobre estatística, sobre taxa de acerto. Quando eu fiz essas operações aqui de 2024, que eu tive 76% de taxa de acerto, ou quando eu fiz aqui todas as do canal público, aqui na conta pública, em 2025, onde eu tive 65% de acerto, é baseado também em backtest que eu fiz aí em anos anteriores, pegando períodos anteriores, e que essa percentual de taxa de acerto é justamente com essa configuração, de eu medir o range ou medir o tamanho da barra, fazer 1 para 1 dela, e entrar com o meu alvo um pouco antes dele, ou nele diretamente, e um stop que saia daquele ciclo, beleza? Então vamos lá, vamos pegar mais um exemplo agora, tá? Vou pegar agora um exemplo do dia 1º aí, 1º/9. Lembrando que esses exemplos todos eu fiz aí, que está na conta pública também, tá? Aparece nos meus vídeos aí. Ver se dá para ir direto assim, ó, 1º/9 de 2025. Tá. Então estamos no dia 1º/9 aqui. Eu vou pegar aqui a barra número 34, onde eu fiz um rompimento, tá? Aqui é interessante também, ó. Vou até puxar um pouco mais para ficar melhor para a gente ver como eu vou considerar aqui um equilíbrio, tá? Então assim, ó. Eu estou vendo, um pouco mais ainda, mas o que eu estou vendo aqui? Eu tenho topo e fundo nessas regiões, correto? Vamos marcar aqui até com a ferramenta do próprio Profit, ó. Vamos deixar bem ajustadinho, ó, onde tem o maior número de toques, tá? Na 3 eu tenho o toque da 33, então serve. E lá em cima eu tenho da 12, da 15. Eu marquei assim, eu gosto de no mínimo 2 toques, tá? Onde tem pavio mesmo, onde pegando 2 toques eu marco aqui. Veja que agora, esse range aqui nós temos num valor de 520 pontos. 520 pontos. Eu faço 20% disso. 104 pontos. Então eu vou considerar como rompimento aquilo que passar de 104. A barra número 33 pode ser considerado rompimento? No meu ponto de vista, não. Aqui é um pré-rompimento. Eu não considero que isso aqui já rompeu o mercado, justamente porque, por mais que ele está vindo abaixo, que ele está de fato rompendo essa linha, veja que ele fechou apenas 44 pontos de distância do range, tá? Então eu acredito que aqui não é uma região segura para ele voltar. E como eu acredito nisso? Não é com adivinhação, foi com o backtest que eu já fiz, todas as operações que eu fiz em 2024 e com todas as operações que eu fiz em 2025. Então, com base nessa estatística, com taxa de acerto, me baseando nessa mesma configuração. Então não vale a pena eu entrar nela. Se eu entrasse na 33, eu sei que eu estou entrando antecipado. Seria um pré-rompimento. Já na 34,
Aqui eu tenho um afastamento de 137 pontos. Então, antes eu estava dizendo que eu estava buscando um afastamento de 104 pontos. Significa que agora eu tenho configuração suficiente para poder entrar. Sem contar que visualmente a gente percebe que agora o mercado está saindo daquilo que ele vinha fazendo aqui, de estar trabalhando dentro de um retângulo, para um deslocamento de vendedores mais baixo. Feito? Então agora eu posso ou medir o range, só que agora o range é um range maior, ou medir aquilo que eu considero como rompimento. Eu vou preferir aqui para fazer esse trade o que for menor, tá? Que eu consiga ter um stop decente e que seja menor. Então eu vou pegar aqui a barra número 32, na minha opinião, a 33, aliás, onde foi o pré-rompimento. Eu vou medir aqui da mínima dela até onde seria a minha entrada na 34. Vou colocar aqui essa linha amarela para a gente ter como uma região de alvo de movimento projetado. E também vou fazer a do outro para vocês darem uma olhada. Ó. Se eu fosse pegar o movimento projetado do range, tá? Pego aqui inteiro e vou colocar uma outra linha, que agora eu vou trocar a cor, não vai ser amarelo para a gente poder não confundir. Vou botar aqui uma linha verde, tá? Então nós temos os dois aqui marcados. Eu entrei na 34, eu vou verificar aqui, ó, se eu usar 17 contratos, o meu alvo fica 220 pontos, então fica antes da linha amarela, que é o movimento projetado da barra, e o meu stop fica com 350 pontos e fica lá quase nos 50% do range. Eu acho que aqui é um stop confiável, tá? Se ele chegar aqui nessa região, significa que o mercado saiu da 34 e reverteu e voltou aqui para dentro. Então é um stop que, se eu tomar, eu vou aceitar melhor, porque eu vou entender que o ciclo que eu entrei no trade não aconteceu. Agora, a maior probabilidade, pela minha estatística, é que ele venha cá, na linha amarela. Na estatística de 2025, eu tenho 65% de chance de ele vir aqui. 65% significa que a cada 10, por exemplo, em 6,5 vezes ele vai vir aqui. Acho que vale a pena correr esse risco e entrar nessa operação. Eu entraria aqui com 17 contratos, alvo de 220 pontos, stop de 350, e ele teria atingido aqui na número 38 o meu alvo, e quem fez com o projetado do range teria sido atingido na 46, tá? Não utilize essa configuração aqui de stop, de alvo que eu estou mostrando, sem antes vocês realizarem backtest, naturalmente, tá? Eu uso isso, um stop maior e um alvo dessa maneira, porque eu fiz esse backtest e fico confiante em executar isso sem problema, não fico desconfortável em executar isso. E eu sei que se o mercado começasse a reverter e me dar sinais aqui para cima, eu poderia sair antecipado do trade, tá? Mas a saída antecipada é só para melhorar os números, porque nas estatísticas eu sei a taxa de acerto dele, e ele é lucrativo, fazendo a configuração exatamente como eu mostrei aqui para vocês, tá? Outra coisa também que vai me indicar para poder entrar na 34, sinais de força. Veja que antes eu estou vendo uma barra compradora e uma barra vendedora, revertendo praticamente uma após a outra, até que eu começo a ver uma pressão vendedora, onde eu tenho a 32, depois da 31, eu tenho 33, veja que a 33 já tem sinal de força, né? Pouca sombra, pouco pavio, ele já fecha próximo da mínima, e depois eu tenho a 34, mais uma acontecendo a mesma coisa. Então aquele vídeo de domingo que eu botei ali sobre as diferenças de pressão, força e momento, ajuda a identificar isso aqui também. Beleza, pessoal? Então nós já conversamos aqui sobre os tipos de rompimento, graduação das forças dos movimentos. Mostrei para vocês que o ideal é encontrar um equilíbrio, e às vezes o equilíbrio ele não é assim tão claro como eu mostrei para vocês, tá? Às vezes o equilíbrio ele é baseado em outros padrões do mercado, como por exemplo, até mesmo um triângulo, tá? Então se o mercado começa a fazer assim, ó, uma barra, depois outra barra, depois outra barra, depois outra barra, isso aqui é uma espécie de triângulo, correto? Se a gente for fazer isso aqui, é um triângulo. Um triângulo é um padrão de equilíbrio, porque o preço está dentro de uma região e não sai daquela região. Então, quando ele rompe essa região, e seguir critérios que eu acredite que é bom o suficiente, eu vou fazer essa operação considerando aí sim um rompimento, um desequilíbrio muito forte vendedor nesse exemplo aqui. Beleza? Conversamos também sobre como estruturar as operações. Não acho interessante fazer esse tipo de movimento depois que ele vem no desequilíbrio fraco. Então é naquele tipo de configuração assim, ó. O mercado vai subindo, vou botar aqui de baixo, ele vai subindo, com correção profunda, aí faz nova máxima,
correção profunda, nova máxima, correção profunda, e de repente ele faz um movimento muito forte, e aí você não vai entrar aqui, ó, considerando que a partir daqui ele está começando um movimento de alta, ele vai seguir por muito tempo acima, tá? Eu vou ficar desconfiado porque isso aqui não é um padrão de equilíbrio, isso aqui é um padrão de desequilíbrio. Ele é fraco, mas ainda assim tem uma região predominante. É mais comum, depois de ele fazer uma barra como essa aqui, como se fosse uma exaustão, é ele ou equilibrar ou ele voltar e reverter tudo. Então, não façam em operações ruins. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre isso, vai trocando ideia, vai vendo meus vídeos diariamente, que eu vou sempre dando outros exemplos. Aí você vai tirando exemplo ali mesmo nos comentários, vai colocando ali o seu ponto de vista, que eu respondo todo mundo, então não tem problema nenhum responder vocês também. Beleza? Falei com vocês sobre sinais de força, sobre situações também que podem acontecer, falhas de rompimento, como essa daqui. E é claro que se a gente fosse estudar mais a fundo, eu teria muito mais tempo, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Certo, pessoal? Eu acho que serve aí, que vale a pena ganhar um like de vocês aí após esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que isso sirva para, de repente, abrir a cabeça de vocês sobre a maneira de enxergar o mercado diferente, tá? Eu gosto, e por isso que eu procurei o Price Action, e depois por isso que eu personalizei muitas coisas, porque eu gosto de entender o porquê que as coisas estão acontecendo. No mínimo, aquilo que eu acredito do porquê, que é o que nós chamamos de crenças do mercado. Então, nós operamos as nossas crenças justamente por isso. Eu acredito que isso, né, esse tipo de padrão é o que faz a movimentação. Eu acredito que uma parte está dominando, equilíbrio, desequilíbrio, são as minhas crenças. Então, com base nisso, eu fico à vontade, junto com o meu backtest, que aí deixa eu à vontade de executar essa operação, e um gerenciamento de risco que está correto para poder operar usando essa configuração também. Beleza, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário falando o que você achou aí sobre essa aula e eu espero que seja muito útil para vocês, ok? Vamos se preparar que essa semana a batalha começa novamente. Vamos para a próxima semana aí do mês de setembro, beleza? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.